Malemba. Santa Clara clareou. Dia que pode chegar mais. Senhoras e senhores queridos ouvintes do WCast, eu sou Felipe Lima, estamos começando aqui mais um episódio, mais uma parcela dessa saga. Esse é o WC 116, e semana passada eu errei a contagem, falei um número que não era, eu peço até desculpas por isso, mas no fim das contas muda muito, é pouco. Pois bem, estamos aqui hoje quase que num programa metalinguístico, porque falaremos do meio, sobre o meio, no meio em que estamos, é uma loucura, mas já a gente vai entender melhor isso. Antes, como não poderia deixar de ser, vamos ver como é que tá essa gente bonita, Nenê fazendo bobagem. Nenê, ele não consegue sossegar a mão dele, é uma coisinha. Não. Vai, Nenê, pra você parar de fazer bobagem, começa falando. E eu tô com o hashi na mão aqui ainda. Ah, você tá mais nipônico que nunca. Ah, já viu. Olha que belo hashi aqui que eu tô. Delícia, um hashi com vermelho ovo. e amarelo. É, maravilhoso. Vermelho e amarelo. É pura poesia. Como é que tá, Felima? Tudo bom, Guilhermos? 100%. Tudo numa boa. Legal. Passou bem a semana? Tudo joinha? Semaninha com feriado, aquela carinha de segunda, mas já é quarta, depois é uma loucura, né? De novo, né? É verdade. A ressaca não para nunca, né? A gente vai embalando um dia no outro. Excelente. Você tá inchado. Maravilha. E Samuquinha, como é que vai? Fala, Limeira. Beleza? Beleza. Tudo certo. Por aqui você tá com a voz de... Anais. Oi. Uma coisa bonita de você ver. Eu tô falando mais próximo aqui do microfone. Tô até arrepiado aqui. Microfone, né? Rapaz, que isso. Passou bem a semana, tudo jóia? As coisas, tudo certo, tudo tranquilo. Nice, mas feriadinho aí meio chuvoso, né? E a bomba, né? Chuvoso, aí... É uma loucura, vai pra lá e vai pra cá. Faz bem, faz muito bem. E agora ele que tava descansando semana passada, aquela coisa toda, hoje tá aqui, menino Dario Rosa. Como é que fica? Está de blusa rosa, inclusive. Como é que vai você? Salve, salve, senhoras e senhores. Que saudade de vocês que nos ouvem e de vocês aqui que compartilham os novos microfones do WCast, que não pois é WCast, temos né? agora... Não queremos já... Patrimônio. Né? Mas enfim, certamente os nossos ouvintes perceberam que a qualidade do nosso áudio de um programa pra cá deu um salto considerável. Sim. Então eu queria parabenizar os envolvidos aí e, enfim, que os nossos ouvintes reconheçam essa dedicação e esse esforço para que eles possam ouvir um programa cada vez melhor, para que eles possam ouvir cada vez melhor todas as besteiras que a gente fala. Que não são poucas, isso é importante dizer. O objetivo é esse. E escuta, minha gente, pra você que nos ouve, quem quiser falar com a gente já sabe, mande e-mail pra wcastpodcast@gmail.com ou segue a gente lá no Instagram, no WCast Podcast, e pode falar por lá também. E é o seguinte, hoje, como eu falei, a gente tá num programa metalinguístico, que a gente vai falar do rádio na rádio, né? Do ouvinte pro ouvinte, uma loucura. Falaremos dele, nosso velho companheiro e o pai disso tudo, né? Sendo muito honesto. E eu queria ler aqui um trecho, vamos ver se alguém descobre o que eu tô lendo, e diz o seguinte, eu vou ler só um trechinho. Então, não se torne apenas um barulho de fundo, um apoio para garotas e garotos que não sabem ou simplesmente não se importam e apenas reclamam quando você não está lá. Você teve seu tempo, você teve o poder, você ainda terá a sua melhor hora. Rádio. Tudo que ouvimos é Rádio Gaga. Cito aqui para vocês um pouquinho de Queen, numa tradução livre. Olha... Que é uma grande ode ao rádio, né? Radio Gaga, uma das músicas mais legais dessa banda. E é isso, a gente vai falar um pouquinho do rádio, essa paixão que nos une, de certa maneira, cada um acho que tem sua experiência com rádio, a sua paixão. A gente vai entender um pouquinho o que nos trouxe até aqui, o que a gente se lembra. Outro dia acho que eu citei a Hora do Ronco, daí, né, que nasceu tudo isso, quer dizer, tem cada coisa que vale a pena a gente falar. E eu vou chamar o Cesário pra abrir essa discussão, que é um homem que escuta menos que a gente, porém, escuta acho que mais rádio do que todo
todo mundo aqui, ele é um cara ativo na rádio. Diga lá, Cesarino. Eu quero começar a minha participação com uma breve homenagem que acho que é o pontapé inicial da minha relação com o rádio. Então eu vou pedir licença aqui pra vocês e vou soltar o play aqui. E aí eu explico. Muito bem. Vai lá. CYD 999,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180 mil watts de potência, emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima, transmitindo da Avenida Paulista 326, São Paulo, capital, caixa postal 3131, fone 289 4000. Bom, Que coisa maravilhosa, que vamos coisa lá. maravilhosa. Explicar, eu não consigo ouvir isso todas as vezes que eu todas as próximas vezes que eu ouvirei, eu sempre vou me arrepiar e talvez até me emocionar. Essa vinheta era de uma rádio, como né, a própria vinheta fala, uma rádio chamada Scala, que tinha antigamente, hoje ela não existe mais, e era uma rádio que meu pai ouvia muito. Meu pai ouvia essa rádio Scala, e meu pai tem o rádio, né, tá na casa da minha mãe até hoje, mas ele tinha um rádio maravilhoso que tinha várias frequências. Eu tô até hoje pra pegar esse rádio junto com o Lima, ver se a gente acha algum lugar pra consertar, enfim, e é um rádio antigo, mas que pegava rádios de madrugada de outros países. Que legal! E eu me lembro muito dele ouvindo essa rádio, que ele deixava nessa rádio antes de dormir, que esse rádio ficava no criado mudo dele. Então ele botava ali, por exemplo, sei lá, na hora de, né, vir tomar um banho, começar a trocar de roupa, se preparar pra ir dormir, e a gente ficava tudo empoleirado lá na cama deles, né, no quarto do meu pai e da minha mãe, a minha irmã, meu pai, minha mãe e eu. E assim, aí quando eu tinha 4, 5 anos, talvez, que eu me lembro, assim, sabe? E era não era que assim, parávamos para ouvir, não, mas era nossa trilha sonora, nossa música de fundo, sabe? Essa rádio Scala rolando, então essa vinheta passava na programação da rádio, e aquilo ficou em mim, de alguma forma. Aí eu fui crescendo e, enfim, perdi meu pai com 13 anos, a gente se mudou pro interior, aí ele já não ouvia tanto a rádio, e aí passou, isso ficou no passado. E aí outro dia eu tava lembrando dessas questões de rádio, talvez até por alguma conversa que a gente tenha tido aqui, falei, cara, como chamava a rádio que meu pai ouvia? Não é possível, deve ter essa vinheta em algum lugar e tal. E me lembrei que era a Rádio Scala e comecei a procurar, e aí eu achei essa vinheta. E aí eu achei assim, nossa, na hora que eu dei o play, cara, puta, vou falar, chorei mesmo. Mas chorei gostoso mesmo, sabe? Aquele legal. Saudosismo, assim. Uma memória gostosa, né? Puta, demais, cara, demais, sabe? Tipo, a gente ali na cama na cama dos meus pais, sabe? Eram sempre umas coisas ali, no dia a dia, questões corriqueiras, e os dois conversando, eu e a minha irmã, por ali, sei lá, falando também. Então é uma lembrança muito, muito íntima e muito presente, sabe? Então, eu acho que traduz um pouco essa paixão, né? Essa questão do rádio. Sim. É isso, porque meu pai ouvia bastante rádio, meu pai gostava de ouvir rádio. Quando a gente também se mudou pro interior, e aí, né, ainda tinha médicos aqui em São Paulo, etc. Continuava. Então, quando a gente vinha, me lembro, meus pais, não, vamos botar na rádio pra ver como é que tá o trânsito, pra saber, porque não tinha Waze naquela época, não tinha nada disso. E então vir ouvindo CBN, Jovem Pan, Bandeirantes, principalmente Jovem Pan e Bandeirantes, que são mais antigas ainda, né? Então é isso, pra mim é muito afeto, né? É claro que é sensacional, hoje em dia é incrível, eu formei em jornalismo, muito também pela paixão, pelo rádio, mas é uma relação muito mais afetiva do que qualquer outra coisa, né? E eu me lembro, e aí isso vai me remetendo a outras memórias. Então, por exemplo, eu me lembro do meu pai, ele gostava de ouvir, eu não lembro se era nessa rádio Scala ou se era na Rádio Pura, que tinha um programa sobre música clássica que era apresentado pelo maestro Júlio Medalha. E meu pai era um cara que adorava ouvir música clássica, mas ele não era um grande entendedor. Ele não era aquela pessoa que, quando eu já comentei isso aqui também, mas que tocava uma música e falava, não, isso é o concerto para não sei das quantas, de não sei o que. Ele não era esse cara, mas ele adorava ouvir. E aí eu me lembro em algum momento ele comentando com alguém, não me lembro a situação nem nada, mas dele ter ficado muito feliz porque teve um programa que o próprio maestro
maestro falou exatamente sobre isso, né? Da questão da música clássica, ter o poder de... Hoje, né? Mais adulto e pensando, eu acredito que a música, de maneira geral, né? Mas o maestro ali falando da questão da música clássica, ter esse poder de atrair a atenção da pessoa e proporcionar aquele prazer. E é isso, entendeu? Então, isso, sentindo tudo isso, a música cumpriu o seu objetivo. A pessoa não precisa entender e saber e ser um grande conhecedor para poder se reconhecer enquanto alguém que gosta da música clássica, né? Sim. Então, sei lá, são lembranças como essa que me fazem gostar cada vez. Legal. Não sei se respondi sua pergunta. Não, bonito. Essa vinhetinha da escala é um clássico, eu nem lembrava, mas eu ouvi, então eu falei, nossa, isso aí pra mim assim, é bem anos 90, assim, uma coisa... Quer ver? É um outro tipo de conceito de fazer rádio, essa coisa que até é interessante, teoricamente por lei, todas as rádios de tempos em tempos, uma curiosidade, elas, eu não sei se ainda tem, mas elas tinham que falar ZYB, transmitindo de São Paulo, tal, por quê? Porque, eu não sei agora também se é VHF, UHF, HF, enfim, um tipo de transmissão que o avião pega de longa frequência, se ele tiver perdido, não tiver nada, ele consegue pegar uma onda dessa. Daí ele fala, bom, tá bom, então ele pode ouvir de 10 em 10 minutos, por isso que toda hora ZYB tá transmitindo, não sei, porque, tá transmitindo de São Paulo, eu tô perto de São Paulo, entendeu? Tá? Existe essa relação, então. Nossa, então... cara, olha que bacana. Mas eu não sei se hoje em dia eles ainda falam. É pra localizar. O rádio e o avião estão mais ligados do que a gente imagina. Rádio e aviação tem tudo a ver, né? Comunicação, mas o próprio esse rádio, as ondas, né? AM, FM, enfim, ele também pode pegar e, no caso, já perdido esse tipo de coisa, se localiza. De alguma maneira ajuda a localizar. Nossa, que... O cara tá achando que tá em São Paulo, transmitir de Marabá. Fala, opa, peraí. Mas interessantíssimo. Acho que eu errei. O que voa a 800 por hora, né? Pois é. Era pra pegar a terceira nuvem à esquerda, o cara vira pra 180 mil watts de potência. Isso é outra coisa que eu não entendo bem. O que são esses watts de potência? Deve ser a potência da antena de transmissão, mas eu não... Isso eu gostaria de entender. Eu me lembro, eu sou muito canalha mesmo, né? Porque eu me lembro do professor de rádio na faculdade explicando essas coisas por curiosidade, mas eu não me lembro a explicação. Eu sou o rei disso e me dói cada explicação que eu já perdi na vida, dane-se, né? Enfim. Mas, Neninhos, conta você um pouquinho do seu apego com a rádio. Vou contar. Supere o César. Não, imagina, isso vai ficar ridículo. Não é uma competição. Os hertz é o tamanho, aliás, é o comprimento da onda, não é? O hertz, assim, por exemplo, a 89 é uma distância entre o começo e o outro das ondas, não é? Eu acho que... hertz eu sei que é da aula de física, é da onda, mas, por exemplo, as rádios FM são megahertz e AM são kilohertz. Então, quilo é 1000, mega é, sei lá, 1 milhão, não sei exatamente. E por que eles falavam, sei lá, transmitindo em ondas curtas? Tem, acho que tem a ver com isso. O FM, o AM são ondas longas, né? Porque elas são mais quilo, né? E aí o mega, ele é onda mais... Porque pra ficar dentro daquela mesma frequência... É tipo pixel, né? Eu tô trazendo aqui pra um caminho de design, né? Tipo, 72 pixels por polegada. Então, ou seja, é menos pixels numa polegada. Tipo, 300 é mais. Então, ele, tipo, a qualidade... Eu acho que é isso. O lance é assim, a AM, ela propaga mais. Você consegue, sabe, de noite, principalmente, você consegue sintonizar e pegar coisas. Só que a qualidade é pior. E a qualidade da FM é aquela qualidade que a gente conhece, só que ela tem, eu acho que a distância da onda é menor. Eu acho que tem alguma relação dessa. Eu acho que é mais ou menos isso, porque assim, eu nunca tive muito contato, mas eu tenho um tio que mexe com coisas de rádio amador. Isso é muito legal também. E ele fala que ele consegue pegar ondas de pessoas, tipo, da Rússia. Ele já conversou com pessoas de um monte de lugares do mundo, assim, tudo com rádio amador, porque eu acho que eles curtem geralmente modular ali de madrugada, né? São os caras que ficam na madrugada ali. Eu sempre tive muito interesse em radioamadorismo. Como sempre é uma coisa que mandavam equipamento e tal, nunca acabando pra frente. Demandava também... não sei se era coisa que meu pai falava, mas que precisava ter uma licença. Só que depende, porque tem vários tipos de PX, PY, tem vários... Tem um que é o mais raso, é menos... E tem um que você tem que ter, tipo, sabe, da NASA ali o negócio. E é interessantíssimo. Então, e é isso, é uma puta de uma antena. E deve ser uma delícia. Mas
Mas Agora, é um bando de chupeta também falando. O American, aquelas viagens malucas, ele usava isso pra se comunicar com as pessoas, né? Tanto que ele marcava um horário com a família que era o horário da Inglaterra, né? Porque ele atravessava vários fusos, né? Então o horário deles era o horário da Inglaterra, né? Que é o GMT0, né? Greenwich, é isso mesmo. Mas será que ele tinha uma puta antena no barco? Com certeza, os rádios. Mas era uma coisa também que não é que... Eu lembro que eles, até naquele último livro que a gente leu dele, você já leu também, o Entre a Terra e o Mar? Não, 100 Dias Entre o Mar, não, ele também fala. Não, mas o outro, meu Deus, Tanto Mar, sei lá, Mar Sem Fim, Mar Sem Fim. Não é a volta, é o que a volta que ele dá no Polo Sul. É uma volta, né, que ele dá na Antártida, não a volta ao mundo, é isso aí. E é fascinante, agora a gente tá lendo outro também, que é fascinante, né, a história do Shackleton. Mas tudo isso pra falar o quê? Pra gente não fugir muito do coisa. Que é isso, que esses rádios todos... Eu tô tentando... Eles têm isso, entendeu? Mas eu não entendo, assim, não é uma coisa... Tem que estar na sintonia, daí quantas pessoas podem estar e todo mundo pode falar. Eu queria entender melhor as regras. Isso. E tem muita regrinha, entendeu? Não é essa várzea, é uma coisa cheia de códigos e QAP e não sei o que. A gente vai trazer um especialista aqui em rádio. Eu acho que seria legal a gente achar a rádio escuta, né, do próprio jornalismo, que antigamente os caras até geralmente começavam nas rádios ali, fazendo a rádio escuta, era um pouco, era ouvindo... Explica o que é pra quem não coisas, sabe. Né? Era nada mais... É literalmente, né? Basicamente é aquilo que o próprio nome diz, né? A pessoa fica ali ouvindo as frequências, geralmente da polícia, pra ficar sabendo das ocorrências, etc. E aí isso virava notícia, né? Então tinha uma coisa que ele escutava ali e tal. Opa, tá acontecendo, a polícia foi chamada em tal lugar. Ficava acompanhando pra ver como que evoluía, como que não evoluía. E conforme for mandar uma equipe pra ir até lá, fazer uma reportagem, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Me corrija aí se eu tiver errado, Limeira, mas é isso, né? Não, acho que é isso mesmo. Hoje em dia, você falou, nem sei se ainda tem. Hoje em dia é tudo WhatsApp, você pega o WhatsApp do escrivão ali, paga um café pro cara, o cara te passa o... Mas era esse lance. Eu, por exemplo, eu, como amante de aviação que sou, eu ainda faço uma certa rádio escuta, que é... Alguns canais eles disponibilizam as frequências dos aeroportos. E dentro do aeroporto tem várias frequências, tem, né, comunicação na aviação. E eu adoro, assim, pra mim é exatamente isso, é rádio escuta. Eu fico ali ouvindo, não é crime nenhum ouvir, você não pode jamais receber, não é problema nenhum, entendeu? Você não pode interferir. Você contou que você não pode interferir, mas não, nem posso. Bom, se você tiver um equipamento X, você pode. Você pode ter só um receptor que a tua tá recebendo e acabou. Agora, se você tem o lance ali, você fala ali, aí você é meio que crime. Mas é um transmissor. É pelo computador? É pelo computador. No caso, ultimamente eu tenho ouvido muito Guarulhos, num canal que ele fica 24 horas com uma câmera na pista de Guarulhos e eles transmitem a torre, entendeu? Que a torre cuida de colagens e pousos, sempre por curiosidade. Mas, Nenê, vamos voltar aqui à nossa pauta original. Que é a paixão pelo rádio mesmo, esse radinho. Vamos lá. Uma das primeiras... Eu nunca fui muito de ouvir rádio em casa. Uma das poucas coisas que acho não, era meu pai que ouvia quando era criança rádio, que hoje eu acho completamente insuportável, narração de jogo, de futebol. Nossa, pra mim é pior do que Faustão. É surreal. É uma sensação terrível, E é engraçado que o cara mete a bola longe, ele bombril, né? É umas propagandas no meio dos lances, Mas é muito mais emocionante. Será? O cara não deixa a peteca cair, né? Principalmente porque ele não tem o recurso da imagem. Então ele tem que descrever muito mais, ele tem que falar muito mais rápido, ele dá muito mais emoção. Enfim, é bacana. É bacana. Mas deixa eu fazer uma pergunta que talvez isso faça diferença. Até por você não se permitir. Você já nascer, eu acredito que não, mas desde que você se lembra por gente, você já tá inserido na internet ou não? Não, foi ao longo da minha criancice. A internet se popularizou, você tinha quantos anos? Alguma coisa entre 8 e 10. Tá, isso aí seria alguma interferência em relação a isso. Porque tem isso também, sabe? Tipo, a galera que já cresceu dentro da internet é outro ritmo, é outra pegada. Mas o meu asco é só com a narração de jogo, entendeu? A narração de jogo. Mas até porque assim, eu nem gosto de futebol pra começo de conversa também. Então já é um fator. Uma curiosidade, Nenê, é só pra uma curiosidade sua, da sua família, que eu lembro que o seu irmão falava que ele... Hoje em dia ele falou, até gosto, me traz lembrança, mas que ele tinha horror de ouvir aquele... Sabe a musiquinha, acho que é da Jovem Pan? Vambora! Isso, bom dia!
Eu ia falar disso. Do gato. Que ele lembrava do seu pai levando ele pra escola. É a Jovem Pan. Isso. Então Terrível. Segunda-feira gelada. E aquela merda tocando na rádio do carro. Eu ia falar isso. A minha relação com o rádio sempre foi muito mais dentro do carro do que em casa. Só contei do futebol porque era pra entrar nessa questão do carro. E as melhores lembranças que eu tenho do rádio são dentro do carro. Mas eu ia comentar exatamente isso. Assim, que uma das principais memórias que eu tenho do rádio, eu vi essa vinhetinha da manhã indo pra escola. Tem um nome essa música, tipo, eu preciso achar, até essa musiquinha é um clássico, né, que é o... Como é que é a música? É um... É, aquela vambora, olha, vambora. Mas ela mas tem uma letra que fala, do cotidiano ali. É uma coisa meio, sei lá, São Paulo, sabe aquela coisa, São Paulo não pode parar. Isso, exatamente. Tem essa remete a isso. E só me corrigindo, quando o Nenê falou, eu falei o Pulo do Gato, mas o Pulo do Gato, na verdade, era, se eu não me engano, da Bandeirantes. Ó, chama-se Sinfonia Paulistana, do Billy Blanco, versão Jovem Pan. Olha, eu tenho aqui, salvo. E era na Jovem Pan também, né, que tinha o Repita. Em Brasília, 17 horas, né? Repita, isso aí. 20 horas e 53 minutos. Muito Repita, bom. 8h53. E o engraçado, assim, só um parênteses, tá, Nenê? Você já pode voltar. Eles falam repita e o cara sempre fala a hora de outro jeito. Eu falei agora. Por exemplo, ele fala, agora. 20 horas e 53 minutos. Repita, 8h53. Ele nunca repete igual. E até hoje eles fazem isso? Birra, sabe? Sempre. Eles sempre repetem diferente. Depois, se alguém quiser ouvir, é engraçado, mas assim, tipo, 6 horas e 53 minutos. Aí ele fala, repita, 6h53. Tipo, o cara fala, acho que ele fica meio de saco cheio. Caralho. Você não viu, caralho? Você não viu o que eu falei? Uma vez eu vi o Lúcio Mauro Filho falando que o sonho dele era estar em Brasília e alguém pedir as horas, sabe? Na rua tem horas. Aí ele, em Brasília, 17 horas. Maravilhoso. E fala mais, Nenê. Pode falar. Não, por favor. Não, por favor. Não, acho que foi quando a gente tá falando de rádio amadorismo, falando da alta madrugada, né? Uma das boas lembranças que eu tenho também é caçar, principalmente lá em Joanópolis, às vezes de madrugada sozinho, ele caçar umas rádios malucas. Inclusive tem uma história da gente voltando de Joanópolis um dia de madrugada, de que a gente caiu numa rádio muito aleatória, que eu acho legal o carro, tem aquele negócio de você buscar a próxima frequência que tá sintonizada ali. Que era uma cartomante, né? Muito doida. Berenice Costa, a maior espiritualista da Terra. Maravilhoso. Muito bom. Queria dizer que eu tava, né? Viajei agora. O total deu 2.350 quilômetros rodando daqui pro sul, do sul pra cá. E eu adoro isso, cara. Adoro, sabe, tipo, ir no rádio, entendeu? Ir no rádio. Eu também. Vou deixar, quando começa a chiar, né, você troca. Exatamente. E vou buscando. E aí, a Karen também não liga muito, compra a ideia. E a gente que vai ouvindo, e vai dando risada, e vai escutando o locutor, o jeito de falar, as propagandas, sabe? Parece que você volta no tempo, cara. É muito bom. Pega aí o interiorzão, a cidadezinha pequena. É muito louco. Muito bem lembrado, né? Bacana isso. E uma outra coisa também, quando eu tô chegando, tô indo pra lá, tô chegando em Piracaia, já tento procurar a Jovem Pira, também é um clássico da nossa da infância, que eu e o Felipe passamos lá em Joanópolis, na Jovem Pira. E uma outra coisa que eu ia falar é assim, já eu mais velho, porque o tempo que eu morei no interior, eu infelizmente, usei pouco a rádio local. Ouvia mais minhas músicas gravadas. Mas quando eu voltei pra São Paulo, eu tava trabalhando no Nubank, eu adorava, assim, uma coisa que eu saía às 4 da tarde e pegava... Putz, esqueci o nome do programa agora da CBN, que a gente começou a falar muito sobre eles aqui um momento. Estúdio CBN, isso aí, obrigado. Que aí tem o Clube do Livro. Então era muito gostoso, que eu saía do trabalho às 4 horas e entrava já no auge do programa. Então eu conseguia voltar pra casa, levava uma horinha ali pra voltar pra casa curtindo esse pessoal. E quando eu parei de trabalhar lá, parei um pouco de ouvir também, porque ouvia no rádio. Como eu falei, eu ouço mais no rádio. E hoje, eu precisei sair umas 4 e pouco da tarde aqui de casa. Liguei ali na CBN e tava passando o finalzinho do quadro do Sala de Música. Foi muito gostoso reviver aquilo que a gente falou aqui do saudosismo, foi muito bom.
Isso aí. Ah, muito bom, muito bom. Samuca, e você, por favor, conte o seu histórico radiofônico. Vamos lá, cara. Minha experiência com rádio, ela tem alguns pontos. Eu vou tentar elucidar alguns aqui, porque são muitos. É engraçado, né? O podcast é mesmo filho do rádio, né? A gente é tipo uma parte desse rádio. A gente sempre quis, acho que talvez ser radialista. Acho que esse é o ponto. Nós somos, os podcasters são radialistas frustrados, né? Não tenha dúvida. A gente poderia se denominar assim. E, cara, uma das minhas experiências, assim, que aqui em São José, eu vou até falar daqui porque teve esse marco muito interessante, né? Tinha uma rádio aqui chamada Estéreo Vale. Na época que eu era moleque, era nela que eu ouvia muitas das músicas de rock, porque era muito mais difícil, né? Não tinha a 89 aqui e não tinha a Kiss FM. Então aqui em São José não tinha como eu ouvir rock fora da rádio e tal, tipo, saber o que tinha de novidade. Então o máximo que tinha era a Estéreo Vale, que na época era pop rock, né? E é engraçado como as rádios vão mudando, né? Hoje em dia ela já não é mais pop rock, mas enfim. E a Estéreo Vale era a rádio que eu ouvia e eu tinha em casa um gravador de cassete. Então, ou seja, às vezes eu pegava e gravava as músicas que eu queria ouvir. Aí eu ficava lá naquela tensão, né? Tipo, daqui a pouco e tudo mais vai tocar uma música tal e eu, quero gravar essa música. E torcendo pro filho da mãe pra não falar no meio da porra deixar da tocar até o fim e não falar no meio da música. Exato, e nem cortar. E às vezes os caras cortavam a música. Eu meti umas vinhetas no meio. Pois As vinhetas estranhas, né? Aí, tipo, então assim, eu gravava algumas músicas. Eu tinha, tipo, fazia os cassetezinhos com as músicas e tudo mais. Fui um roqueirozinho raiz nessa época. Andava com calça rasgada, era fã de Nirvana. Então, assim, era o único lugar que eu tinha pra escutar isso. E um pouco antes de eu sair de São José, essa rádio tinha sido meio que vendida para uma igreja. Virou uma rádio evangélica e tal. E isso durou mais ou menos o tempo que eu fiquei fora de São José. Tipo, aí quando eu voltei para São José, por uma eventualidade eu conectei, né? Passando lá para conectar o rádio nas rádios daqui. Aí entrou na 103,9 e falou Estéreo Vale. Eu falei, opa, será que a rádio voltou? E ela coincidentemente tinha voltado quando eu voltei para cá. Então, assim, a rádio... E essa evangélica aí, você falou a frequência agora, eu não sei que igreja que era, mas eles pegaram, eu não sei se estadual ou nacional, porque a 89, que era daqui de Sorocaba, na época, que era uma afiliada da 89, era 103.9. 103.9 a Rádio Rock. Sim. E a mesma coisa aconteceu. Essa rádio evangélica comprou e aí ferrou o rolê, porque em Cesárea a gente ouvia pela 103.9 pra ouvir rock era isso, né? E aí a gente falou, puta, mano, não acredito. Cagou no pau. E foi essa rádio evangélica aí. Até a própria... mesma frequência. Até a própria 89 uma época saiu, mas eu não sei se foi pra, tipo, virar uma rádio... Não, é que virou... A 89 aqui tinha virado Play. Play FM, sei lá, uma coisa. Então, virou uma popzinha pop, aí depois retomou a história rádio rock. E, cara, e aí, tipo, aí ela voltou e eu achei muito interessante, né? E aí, tipo, poxa, aí o pessoal, eu sempre ouvi o pessoal, que legal que a Estéreo Vale voltou e tudo mais. Então eu tenho um certo ponto nostálgico com rádio até, né? E um outro ponto engraçado, que nem vocês estavam falando dos jornais de rádio, na época que eu tava na lanchonete, lá fazendo os lanches e tudo mais, às 9 da noite, quase todas as rádios mudaram o horário da rádio da Voz do Brasil para as 9 da noite. E a Voz do Brasil foi criada por Getúlio Vargas, né? Que era uma forma dele de fazer uma propaganda do Brasil, né? Falar, tipo, não só as notícias que faziam parte de todos os poderes do Executivo, Legislativo, Judiciário, do Senado e da Câmara, enfim. Então, assim, e eu, uma época, quando eu morava aqui em São José também, antes, nessa primeira passagem aqui, né? Eu escutava muito que eu tinha no trabalho, eu andava muito de carro, né? Eu fazia muito serviço externo e eu, invariavelmente, eu voltava pra casa 9 horas, 9h30, 10 horas. E no retorno, eu sempre escutava. Então, eu gostava de ficar escutando. Tanto essa quanto a da Jovem Pan, que eu escutava de manhã, que eu pegava o carro de manhã pra fazer serviço. Às vezes, vamos supor, eu tinha que ir pra Caraguatatuba. E, tipo, 1 hora de viagem. Então, eu ia escutando. E pra mim, normal. Então, assim, eu gostava das duas rádios de jornal. E a da Voz do Brasil, eu gostava bastante. Tanto é que quando voltou ali a lanchonete, eu tava escutando. Eu falei, opa, deixa. E, tipo, iam mudar da rádio. Eu falei, não, deixa que eu gosto de escutar isso aí.
Então, assim, eu tenho esse apego pelo jornal radialístico, né? Eu acho mais interessante até do que o jornal de... Tipo, eu não tenho apego nenhum ao jornal nacional. Tipo, porque eu conheço muita gente que, tipo, tem que nem... Eu lembro do Caetano. O Caetano tinha que assistir o Jornal da Cultura todos os dias. Pra ele era sagrado. Eu lembro de trocar essas ideias com ele também. Não o Veloso, mas o Garcia. Pra quem é muito mais interessante. Sem dúvida. Quem não conhece, procure saber. Procure se informar. Mas então, e eu não tenho esse apego a rádio televisivo, mas a jornal televisivo, mas a jornal de rádio, eu tenho um certo apego. Eu gosto bastante, tanto é que o da Jovem Pan eu gostava, mas aí agora que eles, tipo, viraram Bolsonaro Pan, eu parei de ouvir. Não, Jovem Pan não. Descambaram demais, né? Tá difícil. Eles deram uma guinada à esquerda ali que ficou difícil, sabe? A esquerda tipo, não, a direita. A direita, é verdade, gente. Desculpa. Daqui a pouco eles vão até mudar a cor da logo, né? Pois é vermelha. Não, é vergonhoso, assim, é uma coisa eles que... ficaram não é só uma opinião, é um direito de opinião. Eles propagam mentiras e absurdos e grosserias e podridões. Ponto de um momento eles falarem que rachadinha não era corrupção. Né? É isso. Eles quando chegaram nesse ponto, eu falei... E eles abrigam figuras exóticas como Constantino... O Alexandre Garcia, eles puxaram, né? Garcia, que puxaram o Cabeça Branca, que é um psicopata também, o Augusto Nunes, e por aí vai. Augusto Nunes, sim. Então, enfim. Mas assim, aí eu tenho todo esse apego com rádio jornalístico, e tenho essa lembrança de gravar áudios, fitas de cassete pra rádio, né? Mixtapes, as minhas mixtapes da época. Só pegando o gancho da experiência do Samuca, eu geralmente costumo... a gente cria o hábito de uma maneira tão rotineira que eu já sei, por exemplo, se eu tô atrasado ou não pra fazer alguma coisa de acordo com a programação do rádio que eu ouço. Então hoje eu ouço muito CBN, já tive muito essa relação com a Band News na época do Boechat principalmente, mas aí, sei lá, por exemplo, o Márcio Atala começa a falar sobre qualidade de vida, esporte, etc. E eu não sentei ainda, não abri meu computador, falou, peraí, eu preciso acelerar, porque já tá mais tarde. Miriam Leitão tá entrando pra falar sobre economia. Eu ainda não comecei a passar o café, é neurose, mas é meio que isso mesmo. Falou, peraí, eu preciso agilizar o café da manhã, sabe? E coisas desse tipo, é muito louco, cara. Mas é isso, né? A gente acompanha tanto que acaba que isso entra na rotina mesmo, né? E aí, sobre o que o Samuca falou, né? Da questão da influência da 103.9 lá, que era uma rádio que tocava rock e tal, e depois veio uma rádio evangélica ou ali o Dial, né? Comprou ou qualquer coisa assim. A 103 era a 89 aqui de Sorocaba, né? Era 103.9 a Rádio Rock, afiliada a 89 de São Paulo. E é muito louco, assim, quando a gente para pra pensar o papel social / cultural que a rádio tinha, principalmente antes, né? Hoje nem tanto. Mas eu lembro que a 103, por exemplo, organizava um circuito de bandas independentes pelas cidades aqui da região, que era muito louco, cara. Tinha ali umas meia dúzia de bandas, umas 6 ou 8 bandas que faziam parte desse circuito que a rádio promovia, que eram bandas regionais, mas que eram amplamente divulgadas e conhecidas pela região, porque eles organizavam festivais ali, etc., incluindo essas bandas, né? Então, assim, é muito bacana. Rock, você me lembra e promovia o rock. Hoje em dia você não tem, cara. Pra pensar, se me perguntarem, fala o nome de 3 bandas de rock da sua região, eu não faço ideia, mas se perguntar daquela época, eu lembro que tinha o Haikai, que era uma banda de meninas, e além de promover essas meia dúzia ou 8 bandas da região, acabava promovendo também as bandas das cidades onde eles passavam, né? Então tinha uns amigos meus, o Samuca comentou agora há pouco da questão dos amigos dele que tem banda e tal. Eu tinha uns amigos de Cesário que tinham banda também. E em Cesário eles tocavam direto, em tudo que é lugar e tal. Mas eles não tinham muita chance de aparecer e tocar em outros lugares. E quando tinha ali o festival organizado pela 103, ou em Cesário, ou alguma cidadezinha ali perto, eles acabavam procurando e incentivando a participação de bandas da cidade ou da região, exatamente para ter esse intercâmbio e etc, né? Então é muito louco essa promoção, né? No sentido literal, que as rádios realizavam, né? Sim, com a música, com o rock. Bom, eu acho que com a questão do streaming acabou que perdeu talvez um pouco dessa coisa. No entanto, a gente tá também falando do nosso universo. Se a gente parar pra pensar nos sertanejos e em fins da vida, que é o que popula a imensa maioria das rádios hoje, né? Sim. Esses sertanejos e tecnobregas,
nem sei exatamente as derivações que tem, eles continuam, assim, sendo a tendência, entendeu? Por mais que hoje em dia um hit do Roberto Carlos, que não faz mais hit nenhum, vamos ser honestos, se fizer alguma coisa, não vai ser necessariamente pelo meio da rádio. Os sertanejos, né, Goiás afora e por aí você vai nessas rádios que tem por aí milhares, eles continuam com tudo e de fato tocam na rádio e é isso, e tocam infinitas vezes pelo dia e as pessoas ouvem, enfim. Então é isso, o Brasil ele ainda se conecta muito pela rádio, né? Tem isso. E eu acho que antes, né, ainda tinha o desafio, porque hoje em dia, se você faz um trabalho muito bem feito, claro que tem vários fatores que influenciam, mas a internet, querendo ou não, ela é mais democrática em relação à possibilidade das pessoas divulgarem o seu trabalho, né? É claro que, como eu disse, envolve muita coisa, não é tão simples assim, mas querendo ou não, a internet está aí para que as pessoas consigam, de alguma forma, se quiser utilizar e realizar um trabalho bacana pela internet, elas conseguem divulgar seu trabalho. Antigamente só tinha rádio. Rádio Faustão. Entendeu? Então, assim, ter esses festivais regionais e etc. eram muito importantes, porque se não fosse ali, não era em nenhum lugar, né? É isso, e aí também que essa coisa de ter a rádio é que nasce a figura do jabá, né? Que é isso, é você pagar pra ter sua música, pagar ou agradar quem for, pra ter sua música lá. E até hoje também existe isso, a sua maneira, entendeu? Mas existe. Eu queria só falar algumas coisinhas de tudo que vocês falaram, que eu me lembro aqui. O Samuca falou da Voz do Brasil, e de fato foi uma coisa que ligou o Brasil, definitivamente foi genial da parte do Getúlio, de criar isso, que você, além da questão óbvia da publicidade, etc e tal, o cara todo dia falando na rádio, é uma coisa que de fato ligou o Brasil e não há dúvida disso. Hoje em dia ninguém aguenta, mas é isso. Agora, uma curiosidade que eu sempre conto também, que ele usou tão bem essa ferramenta, o Getúlio, que reza uma lenda, eu ouvi essa história uma vez, não consegui confirmar muito, mas a história é muito boa, que teve uma eleição tal que ele nem concorrendo estava, mas ele ganhou a eleição, de tanto que lembravam só o nome dele, de tanto a rádio, Brasil adentro, você preenchia ali Getúlio Vargas, era o nome que eu não sabia. E era cédula, né, de votação. Cédula. E aí ele nem tava, né, na eleição, mas coisas assim, a história é boa. Enfim, uma outra coisa, tem um livro muito bom do Eugênio Butti, é um grande jornalista, um teórico do jornalismo, um professor da USP, me irrita profundamente, sempre que ele aparece, ele tem a mania de usar a camisa, assim, parece um padre, fechadinho até aqui, ele é um cara ótimo, mas aquilo me irrita nele. Ele toda semana de jornalismo tinha na minha faculdade, ele tava lá. Ele é figurinha carimbada, né, da academia. E ele tem um livro muito legal chamado Em Brasília 19 Horas, que ele conta da experiência dele enquanto chefe, eu não sei se era a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, enfim, que é quem é responsável mesmo pela Voz do Brasil no governo Lula. Ele foi, então ele conta muito da parte política e da parte mesmo de fazer os desafios de fazer uma Voz do Brasil e como que ele modernizou, etc e tal, e por fim ainda sobre a Voz do Brasil, eu fiz um trabalho pro irmão do Nenê de faculdade, de sei lá do que, de medicina, que precisava ouvir a Voz do Brasil durante uma semana e ver o que falava sobre saúde. E eu fiz isso, ele pagou uma grana lá, eu fiz pra ele. Eu vi, então aí você até consegue na internet, você pega. Fez uma rádio escuta. Eu fiz uma rádio escuta e é aquela coisa que eu jamais pararia pra ouvir a Voz do Brasil, porque... Mas é o que o Samuca falou, é legal, cara, uma coisa quando você... É legal, porque quando você conhece, porque parece uma coisa sem pé nem cabeça, mas tem o programa do Judiciário, daí tem o do Executivo, aí tem o do Senado, e você vê claramente que são programas feitos distintamente e que se juntam ali, então você vê diferente de produção, de qualidade. Até mesmo notícias se repetem. Notícias se repetem e eu sempre, porque eu nunca também me dediquei como eu deveria pra Voz do Brasil, que pra quem gosta de rádio é importante. Mas não tem nada de propaganda, não. Uma coisa bem, pelo menos alguns anos eu vi, eu não lembro se era Bolsonaro ou não, acho que era. Mas não tem nada, é uma coisa partidária. Realmente ele conta os fatos, ele da maneira mais crua possível, mas sem... O presidente hoje foi em Manaus estrear. Acabou, ele foi em Manaus. Não precisa falar se ele foi vaiado, se ele falou de... Fala, realmente é uma coisa bem plana, assim. Imparcial, imparcial. Tanto é que nesse governo... Sim. Tanto é que nesse governo eles falam, às vezes, algumas coisas do Bolsonaro que são ruins. Exato, mas eu acho que é isso. Talvez fale
Rádio Senado, entendeu? Que não tem nada a ver com... É feito pelo Senado, eu pago com a verba do Senado. É interessantíssimo. Não tem isso também, tipo, algumas peças ali que trabalham na produção da Voz do Brasil são pessoas concursadas e etc. Exato. Não é necessariamente Você não pode demitir o cara. A indicação de um. Exato. Qualquer coisa nesse sentido. É isso mesmo. E também se não vira palhaçada. Então é uma coisa muito interessante. Quem puder, ouve durante, porque daí você também já sabe o que vem depois, você já começa a entender. Aí quando tá sexta-feira, já manja. Fala, pô, agora o Júlio vai entrar, sabe? Já tá íntimo de todo mundo. Mas enfim, só pra compartilhar rapidinho minha experiência com rádio, né? Que vocês falaram, acabei não falando. Eu também lembro muito do meu pai. Vou falar alguns pontos, assim, que eu tenho. Do meu pai ouvindo rádio sempre de noite, né, quando a gente viajava e tal, com a radinho de pilha. Meu pai, ele tem esse apreço pelo campo. Então eu ouvia a tal da Jovem Pira, que o Nenê falou. E tal. E quando eu era pequeno, eu achava meio chato isso tudo. Mas eu sempre gostei de ligar o microfone na rádio e ficar falando. Sabe? Ligar no aparelho de som e ficar... Então eu sempre gostei da ideia de falar, né? Mais falar do que ouvir. Aí depois de mais velho, você começa a ouvir mais música, aí faz as fitas, que o Samuca também falou. Eu fazia muita fita de vinil pra fita que tinha em casa. Mas era legal também de gravar rádio, etc e tal. E é isso. Então, eu me lembro disso, também do meu avô escutando a cultura, né? Que é essa coisa do clássico e tal. Então, pra mim, o rádio, ele tem uma figura muito noturna. Seja na minha casa ou não, acho que ele... E pra mim, sempre que eu tô ouvindo rádio, seja onde for, pensando de noite, eu imagino muito a cabine, assim, o estúdio, uma coisa escura, mas um escuro bom, tá? Uma coisa bem... quase de filme antigo, assim, aquela cena do... Sabe? Só o cara sozinho ali, você é a única companhia dele, aquelas coisas de filme americano, sabe? Tem cada rádiozinho, cada cidade, daí é aquela coisa escura. E não é, né? A gente conhece, assim, é uma coisa clara, tinha gente trabalhando em volta, mas sempre me passa essa ideia meio da solidão, e é uma relação muito próxima do você ouvindo o cara, e daí, assim, a madrugada me encanta. E pra fechar, eu queria falar dos aplicativos. A gente já pode até entrar nessa questão dos aplicativos de rádio, que tem um que eu sou apaixonado, chama Rádios, e que porque o César falou que o pai dele ouvia rádio do mundo inteiro, e por meio desses aplicativos, tem vários, TuneIn, enfim, eu gosto muito desse rádio, eu achei ele muito organizado. Você ouve rádio do mundo inteiro ali, a hora que você quiser, e é fascinante, do Brasil inteiro, nem se fala, mas do mundo inteiro, uma cidadezinha em Botsuana, você tá ouvindo, e é fascinante, assim, é uma experiência que eu não, pra quem, cara, independente de gostar de rádio, mas você fala, cara, eu tô ouvindo agora, ao vivo, a mesma coisa que o cara tá ouvindo na Malásia, e você não vai entender nada, eles vão tocar umas músicas que você nunca, e você vê, às vezes você escuta uma rádio de Londres, como é diferente o fazer rádio deles, uma rádio pop de Londres, vai tocar umas músicas que você nunca ouviu, e não é o que toca aqui nas rádios modernas, então assim, a questão da música, como as músicas chegam ou não chegam, como a própria Europa, coisa, né, mundial, consome outro tipo de pop, outro tipo de música, que não é o que a gente consome aqui, então é interessantíssimo. E eu ouvi Brasil só também BBC, madrugada fora. Tem uma BBC, porrada de BBC 1, 2, 3. 500 mil, só de uma... a Rádio França e tem uma importância fundamental. Aí você vai pegar a história na guerra, sabe? Era a voz da resistência, e papapá, e é uma coisa assim, que a comunidade francesa do mundo inteiro, francófona do mundo inteiro, se baseava mais antigamente pela rádio RFI, né? Rádio Francesa Internacional. Só pra... É interessantíssimo isso é uma experiência fascinante. Eu não vou falar, não vai ser essa minha dica, mas assim, no filme Marighella fala sobre a importância do rádio justamente pra isso. Eles têm uma carta lida na rádio do Marighella falando assim que a revolução, a ALN, né, na época, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então, eles não eram um grupo extremista, não eram terroristas e tudo mais. E tem essa carta lida no rádio. Então assim, tem essa visão muito bacana, né? Esse fator político, né? Uma curiosidade... O rádio tem isso, né? Em 75 teve a Revolução dos Cravos, né? Que foi o que deu fim ao salazarismo em Portugal, a ditadura portuguesa. E a história... Eu tenho até um podcast no Qualquer Bobagem que eu falo disso. Existiu, assim, foram duas músicas que foram as senhas para as pessoas irem às ruas. Era uma música que é muito boa, que eu ouço, eu gosto. É de 70 e poucos, portuguesa. E uma outra que eu não gosto tanto, que é bem doída, uma música bem sofrida. Vila Morena, não sei o que, eu esqueci. E depois do Adeus, a que eu gosto. E aí, eu não vou agora também lembrar de cabeça o sentido das coisas, mas essas duas músicas foram as senhas pra falar, está em curso a coisa, vamos tá lá, entendeu? Quando eu ouvisse essa música, eles foram às ruas, com os cravos, aí vai a história toda. Então quem puder pesquisa a importância que foi o rádio com essas duas músicas enquanto senha pra Revolução dos Cravos, né? A revolução que depois tinha a ditadura portuguesa.
Portuguesa 75. Interessantíssimo, 25 de abril. Interessantíssimo. Boa. Olha só, não conhecia essa história. Não, fascinante. É isso, aí você vai vendo as histórias do rádio e tudo mais, aí os discursos famosérrimos tem filmes, né, sobre o discurso do rei, por exemplo, na guerra, etc. Então o rádio, ele tem essa coisa histórica que ele sempre teve lá no século XX, ele marcou, né, o século XX inteiro foi pelo rádio, da metade pra frente entra a televisão, entra aquela tremenda disputa que vai matar o rádio, não matou até hoje, não vai matar nunca. O YouTube não matou o podcast, assim vai, enfim, essa discussão toda. Mas sabe o que eu queria perguntar pra vocês, se alguém quiser concluir ainda sobre isso, mas se não, eu queria só ir pra uma outra vertente. Lembranças práticas, assim, de programas clássicos do rádio. César abriu com essa coisa do coisa, eu falei do programa do Ronco. Vocês têm, alguém tem mais algum programa que eu via essa coisa de o José Silvério, um clássico da narração? Eu também não gosto, que a Ana falou, mas o José Silvério, ele tá agora numa radiozinha, eu li, mas ele tinha aquele jeito dele falar, o César deve lembrar, né? Que é engraçado, enfim, é uma coisa quase fanha, né? É sensacional, que virou a marca dele. Então, não sei, vocês têm alguma lembrança bem específica de algum programa, alguma coisa que vocês ouviam? Vocês já falaram algumas coisas, mas se tiver outra, vale compartilhar. Vou só ali resolver um negócio ali e já volto. Tá bom. Mas o meu tirando aquela vinhetinha aquela musiquinha que você mencionou o nome aí, na época da quando era criança, paulistana. Assim, não tenho além disso, não. Assim, acho que essa é mais emblemática, minha, pelo menos. Eu lembro do Ronco. Fala, o que eu tenho, assim, eu me lembro, e aí você perguntando isso agora me fez lembrar de algo que eu ia comentar e havia esquecido. A gente tem esse probleminha de dormir, né? Principalmente eu sei que o Lima e eu, a gente tem. E eu me lembro de desde muito moleque, tinha um radinho relógio, assim, na cabeceira da minha cama, e eu ficava ouvindo aquilo, e era com, tipo, o dial, né? Ele era analógico, você virar ali, né? Pra ir ouvindo. Nossa, rádio e ele pegava umas coisas que só pegavam de madrugada pra, sei lá, pra um moleque que tinha 12 anos, devia ser 00:30, sei lá. É isso mesmo. Mas não era 2 horas da manhã. Mas enfim, mas era isso. Tinham coisas que só pegavam a partir desse horário. Então eu me lembro, por exemplo, de eu estar em Cesário e de ouvir a rádio CBN de madrugada que transmitia o programa do Jô. Olha, que loucura. Da TV. Sim. Eles transmitiam ao vivo. Começava o programa do Jô e entrava na CBN. Rapaz, que demais. Mas eu acho que isso foi até o final do programa do Jô e ele transmitia pela CBN. Era uma... não sei. Ele mencionava... É isso aí, ele mencionava quando ele dava abertura e falava as faculdades que estavam indo lá, o pessoal que liga pra assistir aqui, transmitido pra CBN, é verdade. Sim. Incrível. Então eu me lembro disso. Como eu já comentei antes também, me lembro da questão de estar vindo pra São Paulo, né? E meus pais botarem na rádio pra ouvir. Mas tem também uma pessoa que gosta muito de rádio e que a gente conversa também sobre rádio e que me fazia ouvir bastante a Rádio Bandeirantes. É meu tio Neto, é o pai do Franco, sogro da Nina. Quem ouve a gente conhece quem são essas figuras. Inclusive, aniversariou ontem. Exato, um grande beijo pra Nina e que... Seu Neto, tive o prazer de conhecê-lo. É uma figura. É uma figuraça. Puta, eu amo aquele meu tio, ele é demais, cara. demais. Mas enfim, ele sabe que eu adoro rádio também, então ele sempre vinha falar e comentar, e ele ouvia muito a Rádio Bandeirantes. Ele é um cara que ele acorda tipo 5 horas da manhã sozinho, não precisa de despertador. E aí ele já acorda e já põe na rádio. Então quando morreu agora há pouco tempo, como é que chamava aquele locutor, a Rádio Bandeirantes? Eu vou dar um Google aqui, eu me lembro, mas é um cara que tava no ar há, sei lá, 20 e tantos anos, né? No Pulo do Gato, que era o programa jornalístico do primeiro horário da Rádio Bandeirantes. Nossa, ele ficou de luto praticamente, porque era a companhia dele de manhã, né? Então, não precisa nem tão longe. A gente, quando o Boechat morreu, ficou todo mundo mal. E o cara, além dele ser um cara nota 1000, ele era uma companhia mesmo. Ele era o Zé Simão, eu amava aquilo ali. Eu ouvia à noite com um podcast, então é normal essa coisa que bate mesmo. Assim. E o Boechat era um grande opositor, né, cara? E acho que isso também fez muita falta, né? Eu acho que, assim, vozes de liderança, né, fazem falta quando elas vão embora. Não, né? Eu fico imaginando o que ele não estaria falando nesse momento, assim. Exato. O quanto ele não estaria comentando desse governo aí e tal. É o Zé Paulo da Glória, o Zé Paulo da Glória. Da Bandeirantes, que eu tava tentando me lembrar. Mas é isso, e eu, putz, cara, né, enfim, a gente tem que viver a vida e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, mas eu adoraria que a Clara também tivesse essa
pegada, assim, de ter essa relação de ouvir. Mas eu acho... Como eu comecei o programa aqui trazendo essa questão, sabe? Tipo, da lembrança afetiva da coisa, sabe? Mas eu acho, Cesar, entrando aqui um pouco também nessa questão da paternidade, vai ser muito breve, que eu também acho, claro, que vai acontecer o que tem que acontecer, mas cabe muito. Se ninguém ouvir rádio numa casa, é muito raro da pessoa ouvir rádio. Se a pessoa cresce numa casa que, puta, meu pai sempre ouve rádio, você, puta, filho, olha isso aqui, alguma coisa vai ter, nem que ela fale, puta, que nem o nenê, mas a lembrança tá lá, entendeu? Daí pode despertar, que nem despertou em você o tesão pelo rádio, pelo nenê, não. Então, mas também eu sei que também não era uma coisa que a casa do nenê, né, ela tava sempre recheada de rádio, não é isso, mas eu acho que é um pouco disso, faz coisas acontecer, mas cabe também o que a gente leva pra ele, acho que é um pouco nesse, então com certeza, você tendo essa tesão pelo rádio, naturalmente alguma relação com o rádio ela vai ter, de amor ou de ódio, batido não vai ficar. Ou de abaixa essa porcaria. Tipo, cara, não, rádio lembra meu pai, já apaga. Mais um dia, meu pai tá fazendo café da manhã. Mas aí só dentro disso tudo que a gente conversou, acho que tem um ponto também que só pra não passar batido, é a interferência política das rádios no interior, né? As rádios, elas têm muito esse posicionamento. Uma força, né? E geralmente, a gente fala de interior, mas os meios de comunicação do Brasilzão afora, eles estão na mão dos políticos, né? Então, por exemplo, sei lá, a família Sarney tem os meios de comunicação, a família do Ratinho, por exemplo, hoje em dia, trazendo pra atualidade. São donos no Paraná, Rádio Massa, TV Massa, afiliada do SBT e o Caramba 4, tá tudo na mão dos caras, entendeu? É muito raro você pegar rádio que não seja ou de político ou da igreja. Das duas, uma, assim, é muito raro. Sim. E por aí afora, né? Interior e Brasil afora, tá sempre... Eles têm... Por isso que eu acho que é bacana. Tem uma nova vertente, né, de rádio. É engraçado, né? Porque aqui em São José tem a Ótima FM. Eu acho essa rádio péssima, mas o nome dela é Ótima. E ela é do Celso Portiolli, né? Então, assim, tem essa vertente aí também, que eu não sei se... mas aí na sua região o Boni é dono da TV Vanguarda. Da Vanguarda, sim. Mas eu falo da rádio porque, assim, é um pouco diferente, né? Porque a gente falou política ou igrejas, né? E tem esse novo... Não existe, pelo menos em São Paulo. Pra você ver como o rádio é um investimento, né? Grandes rádios são... investiu numa rádio. Então, com certeza. E continua, bicho. Com essa coisa de podcast, que a gente tá falando da gente, é uma consequência do rádio. Então, assim, é raro, às vezes, você ver quem tem tesão por podcast falar que odeia a rádio. Não, porque no fim das contas é isso. Eu acho que, assim, e o lance tá muito nesse equilíbrio, né? Pelo menos o que a gente na Lissoça, acho que muitas vezes tenta fazer, é trazer um pouco do profissionalismo de uma produção de rádio pra um podcast, né? Que tem os diferenciais. E é isso, e daí as coisas vão sobressair. No fim, um podcast que não tem acabamento nenhum vai ficar sendo o videozinho do que uma coisa bem feita. Então, aí é que nasce os dilemas, a coisa toda, fora o conteúdo. Você pega um foro de Teresina... Sim, é uma bela evolução nada um programa de rádio. É um programa de rádio que poderia estar em qualquer rádio, né? Porque acho que é difícil ter uma hora. É quase um TV a cabo, porque daí você não tem intervalo, né? Aquela coisa que você fica bandeirantes do canal do Esporte Bombril, pra quem não sabe. Mas poderia inserir, né? Poderiam fazer essas inserções sem nenhum problema, né? Eles fazem blocos. Eles até fazem umas propagandinhas ali. Sim, não, mas eles podem, mesmo que não fosse, porque fosse uma propaganda regional ali da rádio que eles estão vinculados, eles são divididos em blocos. Vai falar, agora estamos terminando aqui, no próximo bloco a gente vai falar tal coisa. Pô, abre uma brecha ali e coloca ali a campanha publicitária e volta, enfim. É isso mesmo. Adubos, uma coisa, exatamente, uma coisa que eu ia falar de rádio que eu acho muito bacana também, esse tipo de coisa, são as rádios noturnas, né, cara? Elas são muito... Os caras têm a voz aveludada, né? Eles sempre falam mais. As traduções, né? Não, e aqueles love songs, lembra? Exato. Era de Rádio Cidade, era de uma cafonalha. O Paulo espera por você. Abrindo a porta de casa. E daí, até tem uma grande piada maravilhosa da Blitz, né? A música. A mariposa apaixonada, volte para casa. Você falou uma coisa que eu ouvia também na época que eu falei que pegava a rádio lá de madrugada e ficava ouvindo e tal. Tinha um programa chamado Band Coruja. Band Coruja, porra. Que era não me lembro o apresentador, cara.
Eu acho era que uma coisa assim completamente popular, mas eu acho que aquele Diguinho Coruja que anda com ele era coisa, ouvinte do Band Coruja e ligava lá direto. Ele tem essa ligação. Depois ele se tornou locutor de rádio, que inclusive é uma curiosidade. Hoje em dia tem menos, mas muita gente boa e da pesada no ramo tanto jornalístico quanto de entretenimento começou na rádio. Os mais antigos todos quase começaram na rádio. Mas até hoje você pega umas... Exato. Essa galera é tudo de rádio. Cara, rádio é uma delícia. É por isso que eu falo. Aí tá o nosso prazer de estar aqui. É uma delícia fazer rádio. E é isso, o rádio ele continua sendo rápido, ele continua, sabe, trazendo a informação ali na hora, que você já tá ali. Então não tem aquela coisa da produção do vídeo. Então assim, o rádio ele é barato, ele é rápido, ele é amplo, né, assim, ele é democrático. Não precisa de banda larga. Todo mundo tem um rádio, nem todo mundo tem uma televisão, ainda que hoje eu acho difícil falar que a pessoa não tem uma televisão. Mas, de novo, no carro é rádio, bicho. Você pode escutar um monte de coisa, pode botar seu YouTube no celular. Marcelo Batista, o apresentador que eu ouvia na época do Band Coruja. Band Coruja. E era isso, eram uns programas que, puta, imagina, isso aí devia ser anos 90, 2000, sem regra nenhuma, cara. Era mais de noite na rádio. Sim. E a galera ligando e ele atendia e vocês sabem que queria ali. Uma coisa muito legal que eu tenho, eu acho que eu já comprei com o Nenê, com certeza, com o César, que eu já mandei, eu posso mandar pro Samuca. Eu tenho duas ou três gravações longas até. Eu não lembro agora se é Rádio Tupi, sei lá que rádio que é, tipo de 78 e de... Sim, enfim, dos anos 70, assim. É uma programação mesmo, sei lá, 1 hora. Então vale tanto pelas músicas, que, porra, são as músicas que eu gosto hoje, que estavam tocando ali, como, gente, agora vamos com a nova da não sei quem, que você fala, cara, você sabe, assim, o lançamento daquela música era muito legal, e daí no meio termo as propagandas, olha, a Avenida Paulista está parada na manhã de hoje, não sei o que, é interessantíssimo. Eu tenho uma delas também é mais falado, eu falava dos signos, o Eli Correia, que é um clássico da rádio. Então, você lembra? O Nenê sabe do que eu tô falando, né? Sabe que Sim. O César também, eu já mandei pra você. Eu acho, isso aí faz muito tempo que você tem, não? Faz. Lá atrás. Se eu não me engano, quando a gente começou com essa conversa, quando a gente começou a se conhecer na FMCom, você me mostrou alguma coisa. Nem namorávamos ainda, é isso mesmo. Nada, era só um flerte. Mas, Samuca, vou te mandar esses arquivos, cara. Você vai pirar. É uma delícia. Se o ouvinte quiser, nos escreva que eu mando também. Quem faz uma coisa sensacional hoje em dia, que mistura essa coisa do presente com o passado e tal, é a CBN toda sexta-feira, que eles recuperam gravações do Bem Amado e fazem ali uma radionovela rapidinha com as passagens e questões que foram destaque na política da semana. E aí eles põem, por exemplo, sei lá, um áudio do Bolsonaro falando um absurdo e uma fala de alguém do Bem Amado. Paraguaçu. Falando assim, e você fala, cara, e puta, cara, eu pago um pau pra esse trabalho que eles fazem. Pesquisem também. Que interessante. Que é incrível, assim, como eles conseguem construir uma narrativa ali, trazendo essas falas do Bem Amado com os fatos políticos da semana. Muito bom. E aí, meninos, vocês querem passar por mais alguma coisa da rádio? Falamos de tudo. Quer dizer, de tudo a gente não fala, não arranhamos nem a superfície. Mas a gente não passou legal. Passar em branco, então eu só quero citar esse nome. Pesquisem, quem estiver nos escutando, pesquise. Padre Landel de Moura. Pesquisem esse nome, porque... E não tem nada a ver com rádios religiosas. É o pai, né? É o pai do rádio, é verdade. Landel de Moura. A gente até já entrou nessa discussão aqui dele. A gente já falou alguma coisa dele. E daí entra até a discussão se é o Marconi, né? Da Itália, quem foi que trouxe primeiro. Ou se foi o Landel, quem que fez a primeira transmissão de rádio. Mas vale pesquisar. É o patrono disso tudo. Muito bem. Pesquisem. E até já que você também falou uma outra história clássica do rádio nem brasileiro, mundial, é a Guerra dos Mundos, né, do Orson Welles, que o pessoal realmente achou isso é ótimo. E estava sendo invadido era uma novela. Alienígena, né? Por alienígenas, se desesperaram e tal, não sei o que, pra você ver o poder do rádio. E o que é gostoso que ele fantasia, né, o que ele te permite fantasiar. Queria só deixar um beijo também aqui pra fechar, pra uma grande fantasia minha do rádio, Carla Bigato. Um beijo pra você. É meu crush do rádio. Muito bem, minha gente. Vamos então às dolorosas? Partiu. Aqui estamos. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa.
Papel lixa é muito breve, muito sucinto e muito horroroso, que é o Bolsonaro, que ele tinha feito a promessa de que se vacinaria quando sentisse seguro e tal, e hoje, ontem, ele falou que peremptoriamente que não vai se vacinar. Então a notícia é essa, é simplesmente um presidente de uma nação como o Brasil, que goste ou não goste, é uma potência, pelo menos regional e mundial de alguma maneira, a gente tem a nossa expressividade, dizendo que não vai se vacinar. A notícia é essa, comente quem quiser. Ele fala que no tocante à vacina, ele decidiu que ele não vai se vacinar porque ele alega que a imunidade dele é alta, né? E enfim, não tem muito, né? Acho que a gente pode falar o quanto ele tá errado de mil maneiras, o quanto ele tá errado, não faz sentido nenhum. Eu acho que assim, a impressão que eu tenho é que eu preciso pensar um pouco mais sobre o que o Samuca falou no começo, né? Dessa questão dele, ele vem do filme, dos insights que ele teve, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, assim, eu não sei se eu concordo plenamente, porque a impressão que eu tenho é que realmente o Bolsonaro tá cada vez mais isolado e mais, sei lá, maluco. Então acho que é mais uma tentativa dele de querer criar um buchicho ou alguma coisa assim. Mas, sabe, já falou tanta besteira, cara, que parece que agora, e eu achava que tinha que ser assim desde o início, as pessoas estão, tipo, tudo bem, elas noticiam porque precisam noticiar, porque o cara é presidente, mas já não é mais aquela coisa, nossa, porque ele falou que não sei o quê. O cara, tá bom, velho, não quer vacinar, não vacina, não enche meu saco, vai, dá licença. Tipo, mas o problema é que é isso, ele é o presidente, eu concordo, não quer vacinar, que se dê bem mal por isso, porém, é o presidente, tem pessoas que se seguem, falam, bom, se o presidente não vai, nem por má fé. Claro, isso, né? Responsabilidade. Sim, não tenha dúvida. Tomaram desinfetante, né? Porque exato. Uma vez o Trump falou, então... Não, mas eu não tô querendo dizer que é irrelevante, não é nada disso, assim, eu concordo com tudo isso. O que eu tô querendo dizer é que eu acho assim, é tanta besteira que ele falou, cara, e ele vai esticando, que pra mim, ele falar esse tipo de coisa, acaba que tem, não o mesmo peso, vai, mas assim, é que nem lembra quando ele veio lá no começo com a história das cadeirinhas de bebê, sabe? Eu tô querendo dizer que assim, é mais um fato que ele tenta criar pra virar um buchicho, pra desviar a atenção, pra fazer alguma cagada maior, entendeu? Perfeito, foi isso mesmo. Enfim, adiante. Em contrapartida, de folha dupla... De folha dupla, nós temos 100 milhões de 100% vacinados com as 2 doses ou com uma dose única de pessoas vacinadas no Brasil, o que é um pouquinho menos do que a metade da população. E pensando que dizer de população de, enfim, crianças e jovens que realmente não tem que se vacinar até certa idade, não tá liberado, é uma notícia muito boa. E se a gente for pegar por cidades e tal, a gente bate quase 100, né? Enfim, é uma notícia muito boa e os números mostram que esse é o caminho, evidentemente. Se é só você ver a baixa que teve de internações, de mortes, e tem até uma passagem muito bonita. UTI, etc. Acho que, eu não sei em que cidade foi, Rio Grande do Norte, não sei exatamente, que um repórter dando a notícia de que há um mês não morria ninguém naquela unidade hospitalar, ele se emocionou profundamente, caiu nas lágrimas, foi uma imagem que repercutiu na internet. E é isso mesmo, emociona. Imagina quem tá cobrindo isso há um ano, só bucha, você começa a ver que é isso, estamos saindo dessa, entendeu? As coisas estão reabrindo, estão voltando, há que se ter cuidado ainda, mas vamos que vamos. Então é realmente muito bom a notícia. No meio de todos esses papel lixa, tem pelo menos alguma notícia boa, né? Achamos algo de bom, maravilhoso. Exato. Muito bem, muito bom. Vamos às dicas, neninhos. E as diquinhas. WC Indica. Hoje eu tô deixando desejar aí na questão. Hoje quem diria. Eu sou o mestre das dicas. A gente gosta daquela caixinha ali de primeiros socorros que você tem na sua nuca. Cadê ela? Samuquinha, temos dicas? Temos. Hoje eu tô caprichando. Tá afiado. Eu tô até colocando aqui um ponto, né, que eu já fui o cara que não tinha dicas porque eu não tinha tempo. Olha aí. Quando a gente tem um filho de um tempinho menor, é mais difícil das coisas acontecerem. Agora eu tô começando a conseguir assistir algumas coisas. E não vai ser do Marighella, porque eu não encontrei um meio decente de falar que ele existe. Então eu vou falar de uma outra série que eu assisti. É uma minissérie, eu não sei se ela vai ter continuação. Eu não sei se ela vai... Enfim, ela pode ter continuação. E não é o Squid Game ou Round 6. O nome da série é Manhãs de Setembro. É uma série brasileira. Ela é feita em cima de uma cantora brasileira muito famosa. Vanusa. Eu ia falar, isso é o nome da música maravilhosa, que eu amo. Pô, que legal. Eu ouvi alguém falando dessa série aí, falando muito bem.
É do Lineker. Quem fez essa série é o cantor Lineker. E aí, ó, tá vendo, Lima? Aí, ó. Não já perdi o barato de ver. Não tem esse preconceito. É muito bom porque acho que a gente vê uma nova vertente e uma sociedade que vem se construindo aí, meio que num mundo mais underground, mas que aos poucos ela vem aparecendo, né? Eu acho então, que coitada, assim, né? A Vanusa, ela ficou tão estigmatizada com a questão do hino, né? Principalmente pra geração mais nova, né? Então vira ali uma história bem contada, valorizando de fato quem foi. E o legal dessa série é que ela ressignifica uma música da Vanusa e já foi cantada por outros intérpretes que eu acho sensacional e que eu não vou falar porque eu não vou dar spoilers, mas é muito boa essa série Manhãs de Setembro. No começo da série começa com essa música Manhãs de Setembro, então assim, assistam que vocês vão gostar de assistir. Eu amo cantar assim, gritando essa música, é deliciosa. É um produto de entretenimento muito bom. Eu não Onde falo que tá pra passando? você assistir essa série, ela tá no Amazon Prime. Eu assinei o Amazon Prime porque é bom. O News me falou muito bem sobre, até pedi pra ele um código, não tinha, mas eu assinei lá e tal. E vi essa série que eu achei muito boa, Manhãs de Setembro. Eu não me lembro do diretor, eu vou ver se eu acho aqui, mas... Mas eu não entendi, o ator é o Lineker, é isso? Isso, o ator é o Lineker. Ele faz o papel principal, né, da série, que é a Cassandra. Exato, que no caso não é a Vanusa. E, cara, essa série, eles meio que pegaram dois atores, na verdade, de Bacurau, né? Que é o Tomás Aquino, que é aquele rapaz que faz o Acácio, né? E a Karina Telles, que... eu acho ela linda. Gosto dessa atriz, hein? Gosto dessa atriz. Ela é ótima. Ela é famosíssima. Ela tá nessa série? Já me animou de ver. Tá nessa série também. Então, assim, o Lineker como principal e dois coadjuvantes muito bons, que são o Tomás Aquino e a Karine Telles. Além do Paulo Miklos. Ele também faz... É muito legal também. Olha, boas coisas, né? Acho que eu vou ter que encarar isso aí. É uma série, é um produto de entretenimento muito bacana. Pô, uma que série me fez lembrar de Titãs, que me fez lembrar de Sonífera Ilha, que não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha. Olha aí, caramba, hein? Que conexão. Mas vamos voltando à série Manhãs de Setembro, que tá no Amazon Prime. Muito bem, maravilhoso. Deixa eu ir pra minha dica aqui antes de jogar pro Cesário, que faz anos que eu não trago uma dica, hoje eu trouxe. Eu fui hoje, eu e minha senhora, no Sampa Sky, que é já devem ter visto alguma coisa na internet aí, que é um prédio super antigo e clássico do centro, esqueci o nome do Mirante do Vale, altíssima, no 42º andar. Os caras meteram uma caixa de vidro pra fora do prédio e que você fica ali, você pisa ali, é uma aflição tremenda, tira 1000 fotos legais, aquele puta visual de São Paulo, e é interessantíssimo. Então, é uma coisa que tava com horas e horas de fila, eu lembro que a gente comprou faz alguns meses, só tinha pra hoje. Então, quem puder, vá, é uma experiência muito legal. Dá o cagaço mesmo? Acelera o coração? Cara, olha, dá um pouco, dá um mal-estar quando você olha pra baixo, assim. Foi engraçado, é uma filinha, né, ele tem entre várias filas, tem a final ali. Aí tinham duas meninas, aí uma toda fazendo pose na caixa, eu tava aqui antes. E aí o cara, que é o que cuida ali, o monitor, né? Porque tem 1 minuto e meio pra cada um ficar. Ele foi fazer outra coisa. Daí a menina louca pra tirar uma foto dela ali, a amiga dela se cagando de medo de entrar. Aí na hora eu falei, que ajuda, ai, por favor, não sei o quê. E eu entrei com tudo. Eu nem me toquei que eu tava entrando. Eu já entrei, eu falei, cacete, eu já pisei como se fosse. Eu entrei, tirei as fotos dela, mas com uma frieza. E depois da minha vez, aí eu falei, deixa eu entender melhor. Mas quando você olha pra baixo, dá uma aflição. Mas você vê ali, você acha que não vai quebrar. Mas dá uma aflição. Mas é uma experiência interessante. E você deitou, né? Parece um Round 6 aí deita, aí, tal, né, cara? Depois eu compartilho as fotos. Parece um jogo do Round 6 lá. Total. Qualquer momento que vai trincar. Olhando agora, você vê ali, mano, seu pé não tem nada embaixo, assim. É limpinho o vidro, assim, então interessante. Mas olha, recomendo, gente, se vocês puderem ir. É uma experiência, é um lance. E curiosamente eu encontrei hoje lá, só pra mencionar aqui, o Cabo Daciolo. Tava lá, todo, glória a Deus. Mas é um sujeito muito simpático, muito bonzinho, atencioso. Tirei um retrato com ele, mas nem eu perguntei, e aí, 22, estamos trabalhando pra isso, estaremos lá, não sei o que, muito bem. E tava com a Bíblia, ele foi tirar foto com a Bíblia. Chupeta. É a terceira via. É a terceira via, muito bem. Então é isso. Na internet vocês acham pra comprar ingresso e tal, acho que custa R$60, não é um absurdo. É uma experiência, vale que é legal. E você vê São Paulo de cima, bacana. Sampa Sky. Diga lá, Cesarino. Maravilha. Bom, vamos lá. Então minha dica, ela tá um pouco ela tá completamente relacionada ao tema do programa. É um filme antigo, inclusive, chamado Good Morning Vietnam, Bom Dia Vietnã. Ótimo. É com o Robbie Williams
Williams. É um filme de 97, se eu não me engano. E, enfim, bem resumidamente, o Robin Williams, ele é um locutor, que ele é convidado, como é que você quando você convoca alguém pra servir o exército, não sei se é essa... Recrutado. Ele é recrutado pra comandar um programa de rádio para as Forças Armadas dos Estados Unidos que estão lutando a Guerra do Vietnã. E é muito legal porque eu preciso até reassistir, faz tempo que eu não vejo. Mas traz um pouco dessa função social, /política, /entretenimento, né? Ele mistura um pouco disso tudo. Ele leva diversão, mas ele leva notícia, ele leva emoção. Ele também tem ali um viés de um posicionamento político, que vai um pouquinho contra algumas pessoas de hierarquia mais alta, patente mais alta. Mas é muito emocionante. Assistam, procurem aí. Que legal. Good Morning Vietnã, Bom Dia Vietnã. Muito bom mesmo. Muito bem. Tem na Amazon. Um clássico. Verdade. Tem na Amazon, obrigado. Samuca tá... Samuca está vivíssimo. Se virem, eu não sei onde tem, não. Não, mas cara, é engraçado. Tem tantos streamings agora. Eu ganhei pelo Mercado Livre o Star Plus, que é muito legal, inclusive, que tem um negócio do Paul McCartney, fantástico, eu tava doido pra ver. E a Disney Plus junto, que eles são parceiros, então ganhei, então eu tô com esse também. Aí tem o Prime, aí tem a Globoplay, aí tem Netflix, aí tem Telecine, que eu assino Telecine, que também eles são streaming. HBO Max agora você não consegue ver tudo, realmente você tem que relaxar, porque você vai ver tudo, cada um vai recomendar uma coisa, uma loucura. A demanda tá agora, a demanda não, a oferta tá muito maior, acho que a demanda de cada um. Sim. Mas enfim. Eu vi uma dica de economia da Natália Arcuri, outro dia, não sei onde eu tava vendo alguma coisa, foi por acaso, eu não tava assistindo ali, não tava dedicado àquilo, mas ela falou pra tomar cuidado, porque há um tempo atrás, a dica era, não assine TV a cabo por conta das ofertas de streaming. Só que se você for assinar tudo que você tem de streaming agora, é mais ou menos o que você gastava com a assinatura de uma TV a cabo antigamente. E a dica dela é você se organizar e pegar as principais séries que você quer assistir, que estejam disponíveis nessas, nos canais, nas Netflix da vida, Amazon e etc. E aí, ir alugando, não é alugando, enfim, mas pagando. Assinando. A cada 3 meses, você muda de um para outro. Aí você assina 3 meses e aí assiste tudo aquilo que você quer, maratona, etc. Claro, não é o ideal. O ideal é você tudo. Ela fala isso porque ela não tem filho. Não, ela fala isso porque ela já tá bilionária. Exatamente. Pode ter certeza que ela assina todos. Mas é curioso, querendo ou não, eu não consigo assistir tudo, né? Porque assim, tem que ter aquela maturidade de que, agora eu tô louco pra ver Manhã de Setembro, eu vou esperar 3 meses. Eu entendi o lance dela, mas você fechar isso e falar, R$10, eu vou assinar. Que sei lá, que tá no primeiro emprego, que tá ali batalhando pra conseguir salvar uma grana e etc. Exato, não, que é quase a nossa situação aqui também, ninguém tá esbanjando saúde financeira, não. Não sei o Samuca, Samuca acho que é um homem de sucesso aqui, é o homem que deu certo nesse programa. É o Denils é o rapaz de sucesso. Denils é nosso próximo funcionário público. Seria maravilhoso, Deus quiser. Muito bom, muito bom. Então tá bom, minha gente, acho que é isso. Temos um programa? Com certeza. Belíssimo, né? Que delícia de programa. Falou, minha gente. WC 116. Vamos que vamos. Falamos de rádio. Essa paixão que nos une. Acho que ficou bem provado aqui o porquê, né? Porque a coisa fluiu e nem não sei o quê. Uma maravilha. Semana que vem tem mais. Eu sou o Felipe Lima. Beijo, Cesário. Beijo grande pra todo mundo que nos ouve. Um beijo grande pra vocês, Felipe, Samuel e Nenê. Muito bom estar de volta aqui, compartilhando esta 1h30 de muita emoção e alegria. E é isso, cara. Rádio é uma paixão que nos move. O Felipe e eu hoje temos ali Sousa por conta dessa paixão que a gente carrega desde muito cedo. Então, tomara que ouvindo esse programa vocês tenham ali, que despertem em vocês pelo menos uma curiosidade para ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais, ou sei lá, se você é extremamente jovem, passe a ouvir um pouquinho mais de rádio para entender um pouquinho de onde vem essa questão dos podcasts, etc. Se você não é jovem, é velho que nem nós, volta a ouvir rádio, que é legal pra caramba. É legal. Obrigado, beijo pra vocês. Beijo, Samuquinha. Valeu, galera. Semana que vem. Até semana que vem. Nenitos, beijo, Falou, querido. Vamos
como sempre, o maior prazer da Terra. Um grande beijo, fica a minha saudação nipônica aqui. Maravilhoso. Saudação nipônica com os hashis na mão, é isso? Hashi na mão, tá aqui agora. Salsinha no sapato. Muito bom, semana muito que vem bom. vai ter que estar de kimono, hein? Aí sim. Maravilhoso. É isso aí, moçadinha. Ficamos por aqui. WCast é uma produção da Alê Souza. E é isso. Beijos na alma de todos. Até mais. Valeu. Valeu, galera. Falou!